Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do A Conversa no FDF. Hoje falaremos sobre a prevenção de lesões desportivas no jovem atleta, em que, numa altura em que estamos a atravessar em plena pandemia do Covid-19, é por demais pertinente conversarmos sobre este assunto. Apresento desde já os nossos convidados, a quem agradeço aos quatro a presença. Temos a doutora Diana Silva, médica de medicina desportiva do Clube de Futebol dos Belenenses, Nuno Loja, fisioterapeuta do Vitória Futebol Clube, José Fonseca, preparador físico até agora do Casa Pia Futebol Clube, e Luís Nascimento, fisioterapeuta da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, além de também colaborar, nomeadamente, com a Associação de Futebol de Leiria. Boa noite aos quatro, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Esta altura é por demais importante este tema, a prevenção de lesões. Nós, naturalmente, não podemos fugir ao tema do Covid-19. E eu lançaria a primeira pergunta aos quatro e vou pedir à doutora Diana que faça a primeira intervenção, que tem a ver com a questão de que, nesta altura de desconfinamento, já acontece o regresso à atividade desportiva. Tivemos alguns clubes que anunciaram publicamente que iniciaram essa retoma. Não vamos aqui falar desta retoma, vamos antes falar, e vou-lhe pedir, por favor, e aos restantes também vou pedir a mesma questão, que cuidados é que devem ter nesta fase de desconfinamento e neste regresso a uma suposta normalidade que ainda não é plena. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, desde já agradeço o convite. Nesta fase, não é, vamos iniciar aqui o desconfinamento. Em termos gerais, teremos que seguir as normas das DGS. Especificamente, para um regresso aqui à prática, vamos ter que implementar uma série de medidas. Começa por termos que ter aqui uma responsabilidade, não é? As famílias, os atletas, toda a gente, de perceber quem é que esteve infectado, quem é que esteve em contacto ou quem não teve sintomas. E, portanto, aqui também há uma responsabilidade individual. Será necessário, como em qualquer início de pré-época, não é? Realizar o tal exame médico-desportivo. Aqui eu penso que deveríamos sempre. Terá que ser algo mais específico. Desde um questionário muito mais com uma série de perguntas para perceber a condição física do atleta, também terem atenção, não é? Alguns atletas nós já conhecemos em que têm situações clínicas ou alguma doença crónica que já existe, está controlada ou não. Depois ter aqui também muita atenção na questão de que se estes atletas continuaram o seu treino durante o confinamento, mesmo que seja em casa, através de Zoom, online, como muitos clubes o fizeram, atletas que estavam lesionados e que estavam em processo de reabilitação e recuperação, se continuaram esse trabalho, mas foi sempre diferente, não é? Muitas vezes só através de uma câmara. E isto vai ter que ter, assim, várias fases. E acho que a grande questão vai ser haver aqui uma comunicação entre a equipa técnica, o departamento médico, ou seja, desde os treinadores, ao fisiologista, ao médico, ao fisioterapeuta, ao diretor do clube, toda a gente vai ter que ter aqui uma grande responsabilidade. Mas mais do que tudo eu resumi em que tem que haver, antes de começar, um plano. Ou seja, as pessoas têm que sentar e elaborar um plano, que esse plano vai ter que ser alterado, se calhar, semana a semana. Mas como é que estão as nossas instalações? Quantos atletas temos? Quantos campos? Como é que o departamento vai ser reorganizado? Portanto, resumindo, eu acho que a primeira fase é sentarmos, criar um plano, e essas são as indicações que existem, na criação de um plano, termos de responsabilidade, haver declarações de cada um, no sentido da pessoa assumir que também que a entrada no clube tem que ser com máscara, os circuitos onde se pode dirigir, algumas reuniões que existiam, seja a nível de diretores, sejam as palestras, vão ter que ser reestruturadas. Portanto, tudo isso, mas dizer isto assim, depois vamos ficar baralhados. Portanto, as pessoas têm que sentar e escrever. O nosso plano para iniciar a pré-época será este. Depois, só aqui acrescentando aqui uma questão que já nos acontece, não é? A questão do início da pré-época. As cargas que o atleta teve sujeito ou esteve mesmo parado. Vão haver aqui diferenças que já existem, mas agora talvez mais, assimetrias maiores. Como se costuma dizer, não é a prevenção à lesão, tanto o excesso de treino como não treinar é um fator de risco, e estão aqui os meus colegas, para a lesão. Agora nós temos isso duplicado ou triplicado, podemos ter essa situação. Portanto, para mim é sentarmos e escrevermos e idealizarmos todo este plano. Antes de começar, não é? Abrimos hoje, vamos para a pré-época, não. Tudo vai ter, as reuniões que vamos ter, como é que vamos fazer os circuitos, eu acho, e isto depois deve, é o que está indicado, ser criado depois um documento, se calhar depois de uma forma mais simplificada, para ser distribuído
explicado a cada atleta, a cada elemento que está no clube. Esta é a minha ideia, também baseada no que existe em outros países e também orientações da DGS, da IPDJ e de outras instituições. Fazer uma reunião ou uma espécie de formação em grupos, explicar bem como é que nós queremos, para quando o atleta voltar, saber exatamente como é que se deve comportar, não é? Vai-se comportar ou deve comportar de acordo com aquilo que nós estipulamos. E é uma forma de nós conseguirmos, dentro da possibilidade, aqui assegurar uma maior segurança, e todos nós sabemos como é que funciona, como é que vai funcionar agora. Para mim será isso, ou seja, elaborar um plano, um regulamento de como é que vamos começar a nossa pré-época. Isso acho que não pode faltar a ninguém. Será fundamental. Muito bem. Nuno, vou pedir, por favor, que acrescentes, porque presumo que partilhes muito e que estejas de acordo com muito que já foi dito, mas o que é que terás a acrescentar relativamente aos principais cuidados a ter nesta retoma? Bem, eu acho que as palavras de ordem nesta fase de retoma, e como a doutora Diana também já disse muita coisa, eu penso que a união entre os diferentes departamentos que compõem os clubes na parte da formação, quer a parte da coordenação técnica, quer a parte das equipas técnicas e os departamentos médicos, têm que, de uma vez por todas, se unirem e trabalhar em conjunto, elaborarem um plano. Penso que vai passar muito por aí, pela organização interna de cada clube, o sucesso ou não do início desta retoma. Depois, relativamente às cargas, como a doutora Diana dizia, tem que ser muito progressivo. Não nos podemos esquecer que a maior parte dos atletas passou por um tempo de inatividade muito grande, e não falo só das equipas de nacional, de iniciados, juvenis e júnior, falo também das crianças, falo também dos mais pequenos, que tiveram muito tempo sentados, a escola era em casa, os recreios não existem ou não existiram, muitos deles viviam ou vivem em apartamentos, não têm como digamos assim, elaborar grande atividade física, e isso tem repercussões, quer nos seus indícios físicos, quer na sua capacidade cardiorrespiratória, e nós temos que ter isso tudo em atenção. Depois, relativamente ao Covid-19, penso que temos que ter uma abordagem muito educacional, como dizia a doutora Diana. Temos que olhar não só para os atletas e treinadores, mas também para todo o staff que envolve. Todos vão ter que ser testados, ou pelo menos vão ter que ser questionados diariamente. Esta é a minha opinião, e penso que deverá ser por aqui o caminho. Tem que haver questionários diários relativamente aos sintomas, se esteve em contacto com pessoas infectadas ou não, se tem alguém, seu contacto direto, que espera por algum resultado de teste. Ou seja, vamos ter que estar muito organizados e sempre em cima da questão. Penso que os questionários vão ajudar imenso, porque não requerem muito tempo. Podemos utilizar os telemóveis para estarmos mais perto dos atletas, mais perto dos treinadores e do staff, e diariamente recebermos informação desse tipo, e depois juntar a este tipo de questionários do coronavírus, também questionários do wellness, onde podemos perceber qual o estado físico e emocional do atleta dito pela própria pessoa. Ou seja, e aí nós podemos pedir a ajuda dos pais para os mais pequenos, mas os mais velhos já conseguem perfeitamente responder, e aí toda a informação que nós consigamos juntar de cada atleta e de cada equipa vai ser benéfico também para nós semanalmente irmos fazendo alguns upgrades ou não. Muito bem. José Fonseca, já foi aqui falado na questão das cargas e no regresso. Eu vou pedir-te que mais tarde falaremos mais em detalhe sobre esse assunto, especificamente agora neste desconfinamento, e nomeadamente ao nível da preparação física. Há alguns clubes, aliás, eu diria todos os que publicamente assumiram o regresso à atividade física. Portanto, não há um treino dito formal. E, portanto, na tua opinião, e acrescentando aquilo que os colegas hoje de painel já disseram, que cuidados é que achas que os clubes devem ter neste regresso para que haja o regresso o mais tranquilo possível? Sim, desde já, boa noite e obrigado pelo convite. Assim, como os meus colegas disseram, vai ser um período em que vai ser preciso repensar, redefinir estruturas. Alguns clubes vão consegui-lo fazer de uma forma mais bem conseguida do que outros, devido a melhores capacidades do clube em si. Em concreto,
este período que se segue vai ser muito importante, vai ser muito importante e crucial começar já a desenhar aquilo que pode ser a nova época, porque este período de confinamento traz bastantes complicações àquilo que é o desenvolvimento dos jogadores, sejam eles jovens ou séniores. E nós aqui sabemos que quando a paragem é bastante prolongada, há aquilo que nós chamamos de destreino, que é a perda de certas capacidades físicas que podem durar mais ou menos tempo a recuperá-las, mas que é preciso tê-las em conta neste regresso. E já há dados sobre isso, sobre algumas qualidades físicas que se vão perdendo. Neste caso, por exemplo, as qualidades mais anaeróbias, como por exemplo a velocidade máxima, são as que se perdem primeiro. As aeróbias, como por exemplo a capacidade aeróbia, é que demora mais tempo. O efeito residual é de mais ou menos 30 dias. É preciso perceber, no fundo, aquilo em que o atleta já não está a 100% devido ao confinamento. É preciso perceber o que é que eles fizeram, o que é que não fizeram, avaliá-los. Há estruturas que têm dados dos anos que passaram sobre os atletas, há outras que não têm. É preciso ter muita coisa em conta antes de planear a nova época. Isso é um grande desafio para a maioria dos clubes. Muito bem. Luís, faço-te a mesma questão, sendo que acrescentaria que tem a ver com o conhecimento que tens e pelo facto de também fazeres parte e estás a colaborar com a Federação Portuguesa de Futebol. Obviamente estamos a falar de realidades completamente distintas. Uma coisa são clubes de nível nacional e com equipas a participarem nos campeonatos nacionais, outras são realidades distritais. E, portanto, apelo ao teu conhecimento generalizado para o que é que podes acrescentar àquilo que já foi anteriormente dito, de forma a reforçar para ti o que é mais importante e os cuidados que devem ser seguidos. Certo. Pegando aqui um pouco em tudo que foi dito, eu só reforçava aqui um ponto, que é, nós sabemos que a realidade destes clubes, principalmente a distrital, não tem capacidade de acompanhar os atletas durante este período e, portanto, isso foi totalmente impossível e é humanamente impossível. É importante uma boa avaliação logo na pré-época, ou seja, pegando um pouco naquilo que a doutora Diana falou, era importante uma boa avaliação da condição física do atletas e, desta forma, poder readaptá-los e reajustá-los para a nova atividade física. E, para além disso, uma boa avaliação dos riscos lesionais dos atletas. E isto, podemos estar aqui a parecer que é uma coisa que é inacessível aos clubes. Eu acho que é algo que é muito acessível aos clubes. Porquê? Porque só depende mais de recursos humanos. Porque grande parte dos testes são acessíveis, não têm grandes custos e, portanto, facilmente podemos fazer uma avaliação individual de cada atleta numa fase precoce. Para quê? Para que todo o treino seja ajustado a esses atletas. E depois, para além disso, verificarmos se existem alguns fatores lesionais e tentar trabalhar esses fatores lesionais de forma a evitar, então, possíveis lesões. Portanto, eu acho que o foco vai ter que existir, tal como a doutora Diana falava, uma boa avaliação médica e depois também uma boa avaliação do ponto de vista da condição física e dos fatores lesionais que podem levar à lesão. E eu acho que é um ponto fundamental que deveria existir em todas as épocas, não só nesta, mas nesta principalmente. Porquê? Porque temos aqui um grande tempo que os atletas não praticaram qualquer atividade física, ou alguns praticaram, e portanto nós não temos essa noção. Falando ainda por cima de atletas jovens que muitas das vezes ficaram em casa, confinados e, portanto, sem fazer atividade física, com grandes encurtamentos musculares, ficaram um grande período de tempo sentado ao computador ou fechados num apartamento. Portanto, é importante uma boa avaliação e eu acho que é o ponto fundamental, mais do ponto de vista da condição física e da prevenção de lesões. Falando depois de todo o resto que já falámos anteriormente. Muito bem, Luís, muito obrigado. Eu vou pegar exatamente nessas últimas palavras. Eu vou lançar outra questão à doutora Diana, que tem a ver, nós, felizmente, e digo felizmente que também é um dos nossos objetivos, somos seguidos essencialmente por clubes de dimensão distrital e, portanto, que não têm sequer nas suas estruturas, tirando o vulgar
e com todo o respeito, porque conheço muitos e dou-lhes enorme valor, o massagista, é assim que é tratado. E a verdade é esta, os clubes que não têm essa possibilidade, se calhar têm agora um bom motivo para iniciar estas primeiras avaliações. Ou seja, doutora, o que lhe pedia era, de uma forma o mais simples que for possível, dar 2, 3 linhas de pensamento do que deve ser uma avaliação, que deveria ser feita a toda a gente que antes de reiniciar qualquer atividade esportiva após este período de confinamento. Vamos imaginar, não temos recurso, só temos o mínimo. Quem é que há lá que possa? Ou seja, temos treinador, temos massagista, temos preparador, temos um enfermeiro. Só temos isso, ainda não temos mais nada. Essas pessoas têm que se reunir. Existem documentos já elaborados e que estão a sair, no IPDJ tem uma série, a Federação, estão a começar a sair. Se calhar, pegar nesses, fazer de uma forma muito simples, listagem dos atletas, basear-se até o nosso exame médico desportivo é dos melhores, tem lá tudo. Olhar quais são as questões. Quando se faz o exame, e depois há orientações que estão a ser dadas, os atletas que estão saudáveis, sem situações que requerem a medicação ou outro tipo de situação, perguntar se tiveram contacto ou não, não é, com alguém que tenha estado infectado, seguir aquela listagem e se calhar separar. Ou seja, estes atletas não têm aqui nenhum risco. Além disso, juntar questões simples, porque não é preciso ter todos os instrumentos de avaliação, não é? Podemos fazer as escalas de percepção, perguntar como é que ele se sente, também aqui há bocado a importância da saúde mental, ou seja, elaborar algo muito simples com o qual possam, um questionário, como há bocado os colegas estavam a dizer que é algo simples que se pode distribuir, essa pode ser uma forma, uma estratégia, temos o mínimo dos recursos, usar isso. Se calhar aqui os pais ajudarem no sentido de que pedir colaboração ao médico assistente se o atleta estiver nesta altura para esclarecer alguma situação. Mas mais do que tudo, se temos muito poucos recursos, é com o que há, porque há muita coisa feita, fazer algo simples à nossa medida, em forma de resposta simples, distribuir. Os casos que não têm nada a apontar ou que parecem não ter nenhum risco ou que praticaram algum exercício, é nos vários níveis. Para um lado, os outros, se calhar temos que pensar que temos que pedir a ajuda de alguém. Também é uma oportunidade para se pensar em reformular alguns departamentos e essa situação. Não podemos dar tudo, mas se calhar não é para os atletas todos. Que eu acho que às vezes o erro é, vamos fazer tudo para os atletas. Sim, é o ideal. Se não, fazemos isto. Há atletas que vão precisar de uma atenção maior do que outros. Acho que esta seria uma forma, e isto é possível, e eu já vi sítios, e também é verdade que louvo sítios que não têm qualquer tipo de recursos, e eu já tive perguntas, já me chegaram a enviar mails e me perguntarem algo assim, eu não tenho, a doutora pode-me ajudar e dizer 2 ou 3 coisas, como é que eu posso melhorar? É possível. E os colegas sabem, não é? Não é preciso ter as máquinas todas, não é preciso fazer os exames todos, existem orientações. Até os exames complementares de diagnóstico, não é? São essenciais se tiverem algum objetivo, nós temos que saber o que é que vamos procurar. Portanto, o que eu acho é dividir aqueles atletas. Isto é uma forma que é possível fazer. Há muitas orientações, até a nível de psicologia, de nutrição, tem saído muita coisa. O Comitê Olímpico também tem elaborado. É pegar nisso, já está feito. Para mim, seria a solução para quem tem o mínimo de recursos. Muito bem. Nuno, eu vou pedir, dentro desta linha, e dentro daquilo da pergunta que fiz à doutora, que é, vamos acreditar que há muitos clubes em Portugal que não têm estas estruturas montadas, mas que vão iniciar agora um novo processo, que é um processo de recolha de informação. Porque, Nuno, obviamente sabemos que uma coisa é ter um histórico e ter um departamento já estruturado, em que há jogadores que transitam de uma época para a outra, mas também sabemos que no futebol de formação, e não só, mas estamos a falar de futebol de formação, há muita transição de jogadores de clubes para clubes, onde não há esse histórico. E, portanto, clubes organizados já o faziam, ou seja, quando recebem um jogador novo vindo de outro clube, fazem essa primeira avaliação. Nuno, dentro deste contexto e dentro da realidade que conheces, o que é que podes acrescentar, algumas dicas que possam ser dadas para ajudar a quem nos está a ver e que possam estar a pensar neste regresso, o que é que lhes poderá ser sugerido por ti? Bem, pegando também naquilo que a doutora Diana disse e juntando aqui algumas peças que eu considero importantes, e eu penso que a Federação aqui há uns anos
lançou aquilo que para mim é o rumo certo para os clubes, sendo eles do nacional ou do distrital, que é o processo de certificação. Esse processo de certificação é muito abrangente e indica aquilo que é o caminho para os clubes. A nível de departamento médico, estruturação, a nível de departamento de coordenação técnica, a nível da parte da nutrição, do apoio de psicologia, dos gabinetes de apoio ao atleta. Eu penso que isso tudo é fundamental. Não é preciso ser um clube de primeira liga para estar estruturado hoje em dia, segundo estas orientações que, para mim, só protegem o atleta e protegem também os intervenientes, no caso do futebol. Depois, existem orientações em diversos sítios. A FIFA tem algumas orientações no que toca à nutrição, à hidratação, aos cuidados a ter, à prevenção de lesões. Existem o FIFA 11+, que é um plano de prevenção de lesões que pode perfeitamente ser aplicado nos clubes distrital. Existem cartazes que estão online, disponíveis para download, que toda a gente pode aceder. E depois existe dois tipos de FIFA 11. Existe o FIFA 11+, que é aplicado para séniores e para idades até aos 14 anos, e existe o FIFA 11+ Kids, que é aplicado, eles dizem entre os 7 e os 13, mas poderá ser entre os 6 e os 13 ou até antes disso. Eu acho que essas são as orientações que nós devemos seguir e as orientações dos organismos que são importantes. A FIFA tem isso muito bem detalhado, não é preciso irmos muito à procura, temos lá, eu acho que os cuidados a ter com a nutrição, os cuidados a ter com a hidratação, os cuidados a ter nas prevenções de lesões, e estamos a falar muitas vezes no distrital, e o Miguel de certeza que sabe isso, há falta de tempo para treinar. E se nós aplicarmos estes programas, por exemplo, o 11+, que demora 15 minutos e é um plano de aquecimento, de prevenção de lesões, pode perfeitamente ser utilizado e não temos a desculpa de, eu não tenho tempo para. Não, 15 minutos é o tempo que demora um aquecimento dito normal, e também demora um aquecimento padronizado que tem por fim evitar lesões. E eu acho que se nós seguirmos estas orientações, pelo menos já estamos a seguir algo de importante e algo que está estudado. E eu acho que se nós formos por aí, já temos um caminho a seguir. Eu vivi o distrital durante 10 anos, sei bem das realidades. Quando cheguei a um departamento médico onde não havia qualquer tipo de recursos, e passado uns anos vê-lo estruturado e ter saído lá e ele continuar estruturado, dá-me um orgulho imenso e enorme. É difícil fazê-lo, mas como dizia um autor de um artigo muito interessante que eu li aqui há uns meses, quando os presidentes dos clubes perceberem a importância que tem um departamento médico estruturado naquilo que são a performance das equipas e dos atletas, temos duas notícias, temos uma boa e uma má. A boa é que os departamentos médicos vão começar a ganhar tanto como os departamentos técnicos. A má é que também mais facilmente vão ser despedidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que realmente temos que trabalhar na equipa, e existe informação hoje em dia de muito fácil acesso e que facilmente pode ser utilizada por qualquer um. É isso que eu acho. Muito bem. José Fonseca, eu ainda não é agora que vou pedir que fales na questão das cargas, vamos deixar para um bocadinho mais tarde, mas dentro desta linha, a importância da existência de alguém especializado na preparação física, também para auxiliar todo este processo, que é um processo, vamos chamar inicial, que é a recolha dos dados iniciais, para depois então se podemos todos trabalhar em cima deles. E, portanto, o que é que podes acrescentar relativamente àquilo que já foi dito, por favor? Sim, eu, desde já, aquilo que o Nuno disse, concordo inteiramente. O plano FIFA 11 Plus, já há dados que corroboram a sua eficácia, sobretudo em clubes com menos possibilidades, futebol amador, que é um plano bastante fácil para fazer. Na minha parte, aquilo que neste momento o mais importante avaliar os atletas, a finalidade é perceber o que é que eles conseguem fazer ou não, em que nível é que eles estão numa fase inicial. O enquadramento com a equipa técnica, claro que é bastante importante para conseguirmos perceber e dosear de que forma é que conseguimos realizar os treinos e levar os atletas ao melhor rendimento possível. Uma das coisas que eu acho que é mais importante quando lidamos com atletas jovens, sejam eles num patamar superior ou inferior, é o papel da comunicação. E isso agora acho que vai ser fundamental neste período que aí vem,
porque muito daquilo que nós fazemos na equipa técnica e sobretudo nos clubes que não têm acesso a grandes tecnologias, é de facto educar os jogadores de forma a dizerem aquilo que sentem no final do treino. E isso sim é uma grande mais-valia para nós, enquanto preparadores físicos, podermos estar em consonância com o departamento médico e com a equipa técnica. Isso é bastante importante, educá-los desde cedo. Por exemplo, coisas gratuitas como, por exemplo, o plano FIFA 11, a escala subjetiva de esforço de Bohr. Toda a gente, se pesquisar, é muito fácil. Uma escala de 1 a 10, por exemplo, no final do treino, nós fazíamos sempre, aplicávamos sempre esse método. Ensinámos primeiro os miúdos a saber lidar com essa escala. É preciso algum tempo para eles ganharem sensibilidade, mas depois no final de cada treino, passando meia hora, íamos à beira deles de forma individual para que os dados não fossem enviesados ou adulterados para os jogadores não verem uns aos outros o resultado, e pedíamos, e é uma forma bastante fácil de perceber se aquele treino teve a intensidade desejada, se para jogador X foi demais, se para outro foi menos, e essa relação baseia-se na comunicação, acima de tudo. Quando não temos, por exemplo, ontem estivemos a falar, não há acesso a GPS na maioria dos clubes. Já, por exemplo, no Campeonato Nacional Juvenis, Júniores, é muito difícil, distrital ainda menos. A parte da comunicação é muito importante, e são medidas destas bastante simples, que são fáceis de implementar e que dão-nos informação, apesar de não ser concreta, é subjetiva, não nos dá dados sobre o treino em si, mas dá-nos dados da forma como os atletas se sentem em relação ao treino. E isso aí já era bastante importante numa época sem Covid, agora com uma pré-época em que eles vêm de um período longo em casa, em que é muito difícil monitorizá-los, perceber o que é que eles andaram a fazer. Muitos deles nem sequer tinham espaço. Há clubes que não deixavam, por exemplo, havia clubes séniores que não deixavam os jogadores sair de casa para não correrem o risco de contraírem o Covid. Muitos dos que não tinham espaço acabaram por ter um treino que não estava à altura daquilo que eles necessitavam caso fosse preciso voltar. E nos miúdos pode ter acontecido o mesmo, podem ter ficado em casa, podem não ter espaço suficiente para fazer atividade física necessária à prática da modalidade, ou que esteja à altura, porque nunca estará se eles não estiverem em campo. Por isso, esta parte, a próxima fase, acho que vai-se alicerçar muito naquilo que é a comunicação. Muito bem, Luís, vou-te pedir, enfim, em jeito de resumo, qual é a área, ou qual é o momento em que achas que se deve dar mais enfoque, e também vou apelar ao teu conhecimento, sobretudo a nível distrital, e até que ponto as associações distritais por esse país fora poderão ajudar os clubes de menor dimensão nesta fase de arranque a terem pelo menos um questionário minimamente estruturado para que possa ser para a recolha inicial de dados. Qual é a tua opinião sobre isto? Eu, por acaso, era esse ponto que eu ia chegar até. Eu acho que o mais importante, e para as associações de futebol, ou até mesmo a federação, criar, neste caso, um protocolo definido não só para a atuação em relação ao Covid, mas também em relação à avaliação dos atletas de forma, ou seja, o mais objetiva possível, mas sem grandes materiais para a avaliação. Porquê? Porque desta forma qualquer treinador, preparador físico, poder ajudar e realizar uma avaliação. Sabemos muito bem que grande parte dos clubes não têm fisioterapeutas, não têm médicos, não têm, às vezes, preparadores físicos. Eu acho que isso é uma realidade que tem que mudar, não tenho dúvida nenhuma disso. E nós queremos, cada vez mais, somos um país formador de jogadores de futebol, também temos que evoluir nesse nível. Isso não tínhamos dúvida nenhuma, mas também temos que nos saber ajustar a isso. Sabendo ajustar a isso, o que eu acho é que a Federação Portuguesa de Futebol, ou então as associações, terão que ajudar estes clubes de uma forma padronizando um pouco algum protocolo de avaliação, de forma a evitar então os riscos lesionais. Eu acho que
tem que passar por aí, porque senão é difícil. Muitos clubes sem grandes recursos, os treinadores muitas vezes sem terem noção do que é que têm que avaliar, terá que haver um suporte deste género que possa dar alguma formação aos treinadores para que possam avaliar da melhor forma os atletas e evitar então esses riscos lesionais. Porque nesta fase vai ser fundamental. E eu acho que aí o ponto fundamental passa por aí. Ao nível distrital e ao nível de clubes que não têm qualquer profissional nessa área. Aqueles que têm profissionais nessa área estão mais habilitados para isso e, portanto, podem servir um pouco desse protocolo para ter uma como base, mas depois podem elaborar até protocolos mais específicos e mais avançados nessa área. Muito bem, muito obrigado. Quero desde já também agradecer a quem nos está a seguir lá em casa. Já vi que há aqui vários comentários, sendo que um deles é do Luís Gonzaga. Eu vou responder a uma delas, que tem a ver o porquê que não convidámos um psicólogo. Não convidámos um psicólogo, nós já tivemos a oportunidade aqui no programa do FTF, à conversa no FTF, de ter a presença até mais do que uma vez de psicólogos esportivos, onde este assunto também foi abordado. E depois, este tema de hoje não é para falar só de Covid, nós vamos avançar na conversa, mas eu não vou resistir à tentação de perguntar aos 4 convidados que comentário é que vos apetece fazer relativamente a esta pergunta do Luís Gonzaga, que tem a ver qual é o papel que vocês atribuem à psicologia e ao bem-estar psicoemocional e social do atleta no processo de prevenção de lesões desportivas. Portanto, no fundo, basicamente, se eu bem entendi o Luís Gonzaga, e se não entendi bem, peço desculpa ao Luís, mas que tem a ver é qual é a importância que vocês entendem que tem o acompanhamento psicológico quando há lesões desportivas ou quando elas estão no ar. Portanto, eu ia começar pela doutora Diana, muito rapidamente, para nós avançarmos. Quem me conhece sabe que concordo e é algo que eu defendo, que tem que haver um psicólogo da área desportiva. Mais uma vez, como os colegas disseram, no processo de certificação está contemplado isso. Eu tenho a sorte, tenho realmente um psicólogo, não tenho mais, temos um, e arranjámos forma de poder ajudar os vários escalões, ou seja, está mais presente, portanto, não está presente só aqui no departamento, em termos para trabalhar com os atletas lesionados, mas ele está com a equipa técnica também, para acompanhar o processo durante o treino, as palestras e ir percebendo como é que pode ajudar em grupo. Depois, há alguns casos mais pontuais, muitas vezes até aqui um bocadinho no sub-14, que às vezes há esse pedido pelos pais, nós marcamos individualmente. Em termos de campeonato, tentamos uma abordagem um pouco global e fazemos mesmo palestras também em termos desta área, e damos muita abertura e a primeira fase foi um pouco dar a perceber ao atleta qual era a importância da psicologia desportiva, e que tem muita, mas mesmo muita, faz a diferença, e nós sabemos disso, ajuda-nos muito também a trabalhar com eles, a gerir as lesões, muitas vezes a gerir a dor, depois num outro processo motivacional, de aumento de performance, de estratégias de coping, há alguns exercícios que eu chego a fazer com o psicólogo também para pedir-lhes. Nós até tivemos num projeto muito interessante da universidade, em que há projetos mesmo para aumentar a performance em termos de exercícios específicos. Portanto, há imensa, faz a diferença, é o que eu costumo dizer, faz todo o sentido ele estar numa estrutura. É uma boa aposta, assim como o nutricionista, garanto. Muito bem, eu pessoalmente também já tive a experiência de estar em clubes com psicólogo e sem psicólogo e posso garantir que faz toda a diferença. É de facto uma aposta que os clubes deviam fazer dentro daquilo que é possível. Nuno, o que é que podes acrescentar relativamente a isso e à experiência que tens? Bem, eu concordo inteiramente que o psicólogo tem que ser parte integrante não só de um departamento médico, mas da estrutura da estrutura do futebol, de um clube de futebol, não só no que diz respeito à prevenção de lesões ou à abordagem de um jogador lesionado, mas também naquilo que é a melhoria da performance, perceber porque é que um jogador rende mais numa época e deixa de render na outra, quais são os fatores, mudou de treinador, não mudou, o que é que isso influencia no seu comportamento, na sua performance, mas eu acho que tanto a psicologia como o coaching são fundamentais na abordagem de um atleta, não só no facto de haver uma lesão, mas também na sua performance. E eu acho que o psicólogo tem que fazer parte, de uma vez por todas, dessas estruturas do futebol de formação e não só. Muito bem. Eu agora vou fazer aqui uma pequena finta,
estamos a falar de futebol. Vou agora ao Luís, porque depois a seguir ao José eu vou-lhe fazer logo 2 perguntas em simultâneo, que é para avançarmos no tema. Luís, relativamente a este assunto e da experiência que também tens, a importância de um departamento de psicologia num clube, penso eu que estaremos todos de acordo, é fundamental. Sim, não tenho dúvida nenhuma. Isso não tenho dúvida nenhuma, quer seja a nível de formação, quer seja a nível profissional, porque tem uma importância fundamental. E volto aqui a pegar num ponto que é não só na prevenção como na performance. Portanto, tudo o que a doutora Diana e o Nuno referiram, concordo plenamente. Muito bem. José, eu vou-te pedir também um comentário a isto, presumo que até pela tua expressão estavas de acordo com o que foi dito anteriormente, portanto também irás reforçar esta questão e depois vou a seguir avançar no tema e vamos deixar um bocadinho o Covid de lado e vamos começar a olhar para o futuro do nosso futebol que tanto desejamos e sobretudo para as cargas que os treinadores devem dar agora. Mas força, relativamente à psicologia, José, o que é que podes acrescentar sobre isto? Relativamente a este tópico, como os meus colegas disseram, acho que tem um papel fundamental o psicólogo, não só nas camadas jovens, mas também em atletas séniores. Eu no ano passado tive a oportunidade de fazer um trabalho para o meu mestrado em que falava, o tópico era a psicologia, a saúde mental no rendimento do atleta. E para dar assim uns traços leves, foi possível perceber que, por exemplo, o retorno à prática, o return to play, nos atletas era mais bem conseguido. Os atletas tinham uma menor taxa de recidiva, de voltarem a lesionar-se, se os níveis de confiança fossem mais elevados e, por outro lado, os de ansiedade fossem mais reduzidos. Em termos de rendimento, atletas que apresentavam menos índices de ansiedade ou depressão ou qualquer outro tipo de problema que pudesse reduzir o rendimento deles, apresentavam melhorias naquilo que era o rendimento em inúmeras tarefas realizadas. Também há estudos que falam sobre o efeito da saúde mental, por exemplo, em algumas questões de agilidade, de reação a estímulos, em que os atletas veem o seu rendimento deteriorado se não estiverem com uma saúde mental plena. E depois também há ainda uma nova vaga de evidência que fala sobre alguns tópicos, como por exemplo a meditação, o mindfulness, que têm impacto no rendimento esportivo e que eu sei, através de um colega meu da faculdade, já foi instaurado em alguns clubes de formação, e isso aí foi medido também pelo meu professor, e que por acaso coincidiu com subidas de divisão na formação. Por isso eu acho que, para além da redução do risco de lesão, há ainda o efeito de conseguir gerir o processo de retorno à prática dos jogadores e ainda, quando eles, mesmo que não estejam lesionados, no processo de competição, saber lidar com a vitória e com as derrotas. Acho que faz todo o sentido apostar num profissional como um psicólogo. Muito bem. José, eu agora vou introduzir aqui a questão anualmente, e enfim, quando estamos a falar nas pré-épocas, normalmente, obviamente que isto depois tem muito a ver com os contextos competitivos. Estamos a falar de futebol de formação, estamos a falar de campeonatos nacionais que, em alguns casos, já obrigavam a paragens longas, de 5, 6 meses de competição plena, porque a fase de manutenção de iniciados e juvenis acaba muito cedo e depois a retoma é em pleno verão. Portanto, José, não querendo entrar, porque isso iria demorar muito tempo e vamos querer explanar o maior número de temas possíveis, mas a questão é, em traços gerais, no teu entender, quais devem ser as prioridades, as preocupações relativamente à retoma da atividade e das cargas que vão ser colocadas nos treinos por parte das equipes técnicas no planeamento? Que cuidados devem ter? O primeiro cuidado tem de ser a avaliação. Perceber qual é o ponto de partida dos atletas. E depois, uma das coisas que nós fazemos na pré-época é perceber quanto tempo é que nós temos para chegar do ponto A ao ponto B. Isso é muito importante. Por exemplo, nós, quando estamos a preparar a pré-época, temos de perceber qual é o patamar atual e qual é o nosso objetivo. E vamos formar ali uma espécie de reta. E se o tempo que nós tivermos para chegar ao ponto que nós queremos for bastante reduzido,
A literatura diz-nos que a gestão das cargas pode aumentar o risco de lesão. Não é um fator 100% fiável, e daí ser bastante importante a parte da monitorização das cargas. Mas, acima de tudo, primeiro avaliar. Isso é o mais importante. E depois, claro, a parte da gestão das cargas com os treinadores e com os jogadores. E antes de tudo, como a doutora já tinha dito, criar um protocolo pleno no clube antes de voltar. Isso, para os clubes que tenham uma estrutura mais sólida e que seja possível, por exemplo, ter acesso a dados dos anos anteriores, isso é muito importante, perceber qual é a diferença apresentada com a época atual e com os valores dos anos anteriores. Com os clubes que não tenham essa possibilidade. Acho que o mais importante é tentar recolher dados relacionados com a população em si, neste caso a idade dos atletas, o género, a modalidade, e tentar perceber em que fase é que, ou em que patamar é que os jogadores se estão localizados, e a partir daí começar a preparar a época. Muito bem. Nuno, o que é que podes acrescentar relativamente a isto? Eu, por exemplo, estou-me a lembrar que clubes já de maior dimensão treinam em vários campos. Ou seja, a realidade física do treino não é igual exatamente para todos. Uns têm campos sintéticos com pisos mais ou menos recentes, outros com pisos sintéticos já mais usados. Até que ponto isso deve ser levado em consideração, em complemento àquilo que o José dizia relativamente às cargas e à avaliação inicial? O que é que podes dizer sobre isto? Bem, antes de mais, é uma realidade. O piso sintético, por exemplo, que está cada vez mais a ser utilizado, solicita mais umas estruturas musculares do que, por exemplo, a relva. E nós temos que ter isso em atenção, e os treinadores têm que ter isso em atenção quando fazem as suas planificações. Nesta fase de regresso, eu penso que a progressão das cargas vai ter que ser bastante gradual e como o José dizia há pouco, vamos ter que avaliar, vai ser fundamental nós percebermos aquilo que temos à nossa frente, pegar nos valores de referência e tentar estabelecer um raciocínio lógico. Claro que vamos ter situações individuais com cada atleta, mas penso que temos que ter em atenção muitos fatores. Eu acho que, mais uma vez, a planificação é o ponto de ordem. Relativamente, e voltando à questão dos pisos, eu penso que é um fator muito importante. Eu posso dizer que temos inúmeros problemas com os escalões mais pequenos relativamente aos pisos sintéticos, porque muitas das vezes eles também não escolhem as chuteiras adequadas àquilo que é o piso que estão a praticar o futebol. Ou seja, muitas vezes treinam com pitons de relva em pisos sintéticos, o que vai aumentar a carga a nível das articulações, depois surgem as artralgias. Com isto, e em idades mais precoces, podemos ter ali os ditos problemas de crescimento, os glúteos láteres, das doenças de Sever, que são características e que possivelmente irão aumentar, porque vamos ter atletas com excesso de peso que propicia mais um aparecimento desse tipo de problemas. Ou seja, vamos ter que ter muito cuidado, e eu acho que a educação, entre aspas, a sensibilização dos pais vai ser fundamental na escolha dos equipamentos, naquilo que é a importância do descanso também. Eu penso que os meninos, numa idade precoce, por exemplo, não devem só praticar futebol. Eu acho que é muito redutor, porque chegamos, por exemplo, aos 15 anos e há meninos que já têm 10 anos de futebol, sempre a estimular as mesmas estruturas. Os artigos dizem, falando de prevenção de lesões, que os atletas, até uma determinada altura, devem fazer mais do que um desporto. Para quê? Para solicitar outras estruturas musculares e, com isso, promover um equilíbrio generalizado, ou mais generalizado daquilo que é o corpo. Porque se nós vamos estar a estimular sempre as mesmas estruturas, vamos estar, claro, a vulnerabilizar o organismo e vamos ter índices lesionais maiores, e eu acho que a importância do descanso é fundamental. Eu não tenho nada contra os PTs nas férias, mas acho que é verdadeiramente descabido. Eu acho que férias são férias, os meninos precisam de brincar acima de tudo. E nós podemos pegar um bocadinho naquilo que é o exemplo alemão. O Bayern Munique vai abolir os escalões mais baixos de formação das suas academias, porque já não conclusão, os meninos precisam é de brincar e não de jogar futebol de uma maneira muito
competitiva e muito standardizada, ou seja, eles precisam de brincar acima de tudo. A partir daí depois vem as partes mais competitivas e tudo o resto. E nós aqui começamos muito cedo, se nós virmos isso. E eu acho que estamos a vulnerabilizar muito aquilo que é o corpo humano e a estrutura humana. E por isso vamos ter certeza nesta fase ainda que temos pela frente do regresso à atividade, vamos ter que ter em atenção não só os pisos, mas também N fatores que vão ser fundamentais naquilo que é a prevenção de lesões. E temos que, acima de tudo, e eu volto a dizer, educar, tentar sensibilizar os pais e os atletas para uma maior abrangência naquilo que são os equipamentos, o descanso, a alimentação, a hidratação. Eu acho que isso vai ser tudo fundamental. Muito bem. Doutora Diana, o que é que nos pode acrescentar àquilo que já foi dito? Estava aqui a ouvir e concordo plenamente. Eu muitas vezes costumo, e já o escrevi e digo, e mesmo quando faço o processo de certificação e renovamos, uma das questões que eu digo, que acho que deve ser um objetivo, principalmente na formação, é promover estilos de vida saudável, resumindo. Não é? O sono, a hidratação, o brincar, tudo isso. Começa por aí. Eu digo muitas vezes, isto, para já, eu defendo que futebol de formação e tendo departamentos é uma ótima oportunidade para nós intervirmos. Muitas vezes, e muitas crianças, porque são saudáveis, dizemos assim, não têm as consultas de rotina de saúde infantil, não são vistas por mais ninguém. Se nós estamos lá todos, e somos todos profissionais de saúde, é mesmo uma excelente oportunidade para promover uma boa alimentação, o descanso, outros hábitos que devem ter, o dormir. Isto também acaba por ser, há aqui uma espécie de contágio, se for bem feito, aos pais. Eu acho que começa por aí. E depois, então, nos escalões, não é? Estamos a falar nos escalões já de campeonato. Claro que aí nós temos que ter o nosso foco na questão da performance e do profissional no futuro. Mas, para mim, a questão base é, nós às vezes acho que esquecemos, mas não nos podemos esquecer cada vez mais, é começar por promoção de estilos de vida saudável. Engloba tudo e mais alguma coisa. E depois, então, entrar na especificidade, na pré-profissionalização, no aumento da performance, etc, etc. E isto, a questão da certificação, tem lá estas questões, as pessoas têm que ler e adaptar e começar a fazer isso, então acho que a futebol de formação e os departamentos podem ganhar um terreno enorme e mudar mesmo e mudar mudar estilos de vida, promover outra forma de viver. E depois, muitas vezes, o que acontece, os estudos também dizem isso, não é? Se aquele atleta quer mesmo ser profissional, é que depois isto normalmente até pode coincidir, porque ele já se preparou de uma forma não tão estruturada e acaba por já ter nele, eu noto muito isso em atletas que desde cedo, não é algo estruturado, mas já estão muito sensibilizados do que um atleta às vezes que já está em juvenil, não é, no campeonato, e que não tem ainda, então quer dizer, ainda estamos a introduzir questões mais de pré-profissionalização e etc, mas a questão é que a base ele ainda não tem e nota-se muita diferença. Então quando mudam de clube, independentemente da estrutura, quando já têm estas noções, é mais fácil depois subirem de grau. Portanto, para mim, acho que temos que começar a pensar promoção e depois, em cima disso, o resto. Porque senão estamos a inverter, não estamos a respeitar, lá está, o corpo humano, o desenvolvimento a todos os níveis. E acabamos por fazer também trabalho de saúde pública, não é? Em termos gerais. Eu defendo muito isto, cada vez mais. Muito bem. Eu antes de passar ao Luís, até porque eu ao Luís vou querer fazer a pergunta ligeiramente diferente. Eu vou novamente agradecer a quem nos está a seguir lá em casa e as questões estão a ser colocadas. Há aqui uma questão do Jorge Pinto, que é relativamente ao regresso do futebol de formação. Eu atrevo-me a dizer, e não vou pedir a opinião aos nossos convidados de hoje, mas por vontade de todos era já ontem, não era amanhã, era já ontem, porque todos queremos regressar. Agora, acima de tudo, o que temos que perceber é que há regras, nós devemos seguir as regras que são ditas pelas entidades competentes, nomeadamente pela Direção-Geral de Saúde, e, portanto, o que está a acontecer é alguns clubes, de facto, estão a iniciar a retoma de uma atividade física, não vamos chamar aquilo de treinos de futebol, porque não são, pelo menos do conhecimento que eu tenho, não há ninguém na formação a treinar futebol, há alguma atividade física que está a ser retomada, e ninguém mais do que nós gostaríamos todos de voltar ao campo, e os miúdos, sobretudo, porque já estamos todos cheios de saudades. Bom, Luís, eu vou tocar novamente neste tema e vou-te pedir, mas vou acrescentar aqui mais 2 ou 3
tópicos que me parecem fundamentais e vou-te pedir a ti que tentes desenvolver um bocadinho, que tem a ver com o seguinte, a questão dos pisos, a questão daquilo que perante o momento que estamos a viver, de uma paragem superior em termos de temporal, superior ao normal, sem controle efetivo do que é que os miúdos andaram a fazer, independentemente dos cuidados que os clubes tiveram, do acompanhamento, dos treinadores, da preocupação em lhes dar, enfim, acompanhamento, portanto, isso está fora de questão. E, sobretudo, porque estamos a falar que no verão nós assistimos a saltos maturacionais, ou seja, não rara vez nós encontramos os miúdos com mais alguns centímetros de crescimento, porque o verão ajuda nesse salto. E, portanto, no meio disto tudo, eu sei que são vários temas ao mesmo tempo, mas, Luís, vou apelar, se faz favor, à tua capacidade de síntese para tentares abordar estes todos, porque me parece fundamental, sobretudo naquilo que deveria ser as primeiras semanas de pré-época, porque eu pessoalmente tenho alguma preocupação naquilo que pode vir a acontecer por esse país fora, se as pessoas não tiverem devidamente esclarecidas o que é que devem fazer. Força, Luís. Vou pegar aqui, começando já pelos pisos, e isto é engraçado e é importante termos isso em noção, que mais do que tudo, não é o piso sintético que é pior ou a relva que é pior. Muitas das vezes, o grande problema é a adaptação ao piso. Ou seja, eu noto isso muito quando trabalhava com equipas séniores. Por exemplo, quando eu trabalhava com a União de Leiria, quando trabalhávamos só em relva, o problema era quando íamos à relva sintética. Mas também surgiam outros problemas. Quando júniores só treinavam em relva sintética, iam treinar na relva, sofriam do mesmo problema. Portanto, é importante focarmos neste problema, que é, o principal problema é a mudança de piso. E a mudança de piso pode ser também na relva sintética, porque eu posso estar a jogar com uma relva sintética de última geração ou estar numa relva sintética sem manutenção nenhuma, já para não dizer que muitas vezes já nem é considerado relva sintética. Portanto, isso é logo um problema. Para os atletas, hoje em dia, os jovens que vão começar agora a praticar atividade física, é um problema, porque estiveram 2, 3 meses sem treinar em nenhuma dessas superfícies, a maior parte deles. Portanto, o período de adaptação tem que ser progressivo para não corrermos riscos de existirem essas lesões. Agora vou pegar aqui no outro ponto, ainda na relva sintética, que eu acho que é um problema fundamental. Existem vários estudos que falam que a relva sintética não aumenta o risco lesional dos atletas. Vários estudos. E, portanto, olhando para a bibliografia, vemos isso. Mas na prática eu não vejo isso. Na prática, cada vez mais vejo jovens a terem mais lesões, lesões que para mim não eram habituais, lesões de ligamento cruzado, atletas com 12, 13, 14 anos, é os pontapés hoje em dia, e que eram lesões que não eram habituais anteriormente. Eu próprio pratiquei desporto e pratiquei futebol e nem me lembro dos meus colegas terem lesões graves. E hoje em dia acontecem muito. Eu acho que isto é a minha opinião pessoal, portanto, vou colocá-la como opinião pessoal. Acho que tem um problema grave, que é os relvados sintéticos, normalmente, grande parte dos estudos são feitos em países nórdicos, onde os relvados estão normalmente molhados e a relva sintética deve ser molhada e as pessoas não têm essa noção. Porquê? Porque se não for molhada, ela prende, eu vou dizendo desta forma assim, menos técnica para as pessoas perceberem, prende e, portanto, aumenta o risco lesional. Portanto, relvas secas, que é o que a maior parte dos atletas estão a praticar, aumentam o risco lesional. Depois temos isto que falou ainda o fisioterapeuta, que é as chuteiras. Muitas vezes não estão adaptadas. Joga-se com chuteiras adaptadas a relvas naturais e, portanto, aumenta o risco lesional também. E depois temos ainda outro problema, que é manutenção das relvas, que não existe na maior parte das vezes. Portanto, todos estes problemas relacionados com o piso e que normalmente estão mais relacionados com o quê? Manutenção, quer seja da relva, quer seja da rega para o treino ou para o jogo, e depois também dos cuidados a ter pelos atletas na adaptação do tipo de calçado à relva onde jogam. Portanto, temos aqui logo 3 grandes problemas, certo? Em relação ao estado maturacional dos atletas, também é uma coisa que na minha prática acontece precisamente. Eu tenho isto já por base, que é, eu trabalho, tenho uma clínica e chegam
quando começa a pré-época, chegam vários atletas jovens com as famosas dores de crescimento. O Osgood Schlatter, o Vincent Sever. E porquê? Porque grande parte destes atletas estão muito tempo parados e depois voltam à atividade com estados maturacionais completamente diferentes daqueles que tinham antes de finalizarem a época. E isto é muito habitual. Portanto, voltamos aqui a pegar mais novamente no ponto que é progressividade de cargas e de adaptação ao treino. Principalmente isto eu acho que é o mais fundamental. Por isso eu muitas vezes ensino os pais, mais do que às vezes eles estão à espera de uma solução milagrosa, a solução milagrosa passa muito por controle dessa reação inflamatória e depois introdução progressiva da atividade, que é muitas vezes porque os pais querem logo, está bom, volta para dentro do campo treinar. E é importante esse cuidado. E eu acho que é esse um ponto fundamental. Os pais e os treinadores também. Exatamente, os treinadores. E isto acontece frequentemente. E a chave neste tipo de lesões é mais esse o cuidado no retorno da atividade e na progressividade da carga do que propriamente no tratamento em específico deste tipo de lesão, certo? E, portanto, acho que são pontos fundamentais que ocorrem. Depois eu ia pegar aqui também num ponto que o Nuno pegou, que é, hoje em dia, os miúdos treinam muito e treinam muito especificamente o futebol, que é um ponto negativo também para este tipo de ou seja, para o risco lesional. Eu acho que a especificidade precoce é contraproducente, principalmente nestas idades. E eu acho que é um ponto que eu acho que eu não sou tão a favor somente daquilo que se falava do Bayern, que só praticarem futebol de rua. Eu sou a favor é que deviam praticar mais do que uma atividade. E poderia ser no clube de futebol que praticavam futebol e praticavam outras modalidades. E eu acho que é isto que falta. Que em vez de termos miúdos com até aos 13 anos a praticarem somente futebol, podiam estar a praticar mais do que uma modalidade, ou seja, estar a praticar uma atividade esportiva, que depois podem passar para o futebol com mais de 13 anos, mas não ser só especificamente o futebol. E eu acho que também é um fator a ter em conta no aumento de risco de lesão cada vez mais dos jovens. E principalmente porque treinam muito. Hoje em dia, um jovem com 7 anos tem pelo menos 3 treinos por semana, mais um jogo ao fim de semana. Pelo menos isso. Somarmos a isto todas as atividades físicas que ainda fazem, por exemplo, ou fazem mais alguma atividade física, somando a esta, mais a educação física, vejam o nível de atividade física que um atleta está a ser sujeito com uma idade tão tenra. Muito bem. Excelente. Eu só gostava de acrescentar aqui uma coisa, que é relativamente aos estados maturacionais, e o Luís abordou muito bem, mas eu gostava, para quem não tem tantos conhecimentos e não tem tanto apoio, dizer que, na minha perspectiva e naquilo que eu tenho observado, as piores alturas ou os piores escalões para estas assimetrias maturacionais são os infantis e os iniciados. É aqui que nós observamos o maior problema a este nível, os estágios de maturação, porque muitas vezes os treinos são desenvolvidos para um escalão de iniciados e muitas das vezes há miúdos que não têm maturação de iniciados, ainda estão um pouco atrasados. E isso depois vai fazer com que esses atletas sejam mais propensos a lesões. E aconteceu este ano algumas situações desse tipo. Eu olhava para meninos do escalão de iniciados B e deparava-me com situações que eles ainda eram meninos, eles ainda eram crianças, e outros que já tinham realmente aqueles pontos da puberdade que já estavam marcados, mas outros ainda não, eram verdadeiras crianças. E isso depois tinha influência, muitos deles passavam a vida no departamento médico. Porquê? Lá está, os problemas de crescimento que eram devidos de um treino que não era específico para eles. Eles não estavam adaptados para aquele tipo de treino. E isso não é tido em conta. Ou seja, nós temos que também tentar sensibilizar as equipas técnicas para esta importância, principalmente a nível destes dois escalões, que é fundamental. Muito bem, eu já vou ao José também, porque há aqui uma pergunta muito interessante que tem a ver com a questão dos pisos e do tipo de treino que é feito. Doutora Diana, relativamente a este último assunto, o que é que nos pode acrescentar? E eu pedi uma opinião
sobre algo que eu pessoalmente também tenho vindo a detectar nas últimas semanas, que é muitos jovens estarem a aderir a outro tipo de... São jovens como o Luís os descreveu, eram jovens que só faziam futebol, não faziam mais nada na vida, nem andar de bicicleta. Mas nas últimas semanas, enfim, por força das circunstâncias, acabaram por aderir a outro tipo de atividade física e agora já estão se isso deveria se manter e devia ser incentivado para que se mantivesse. Pedir-lhe uma opinião sobre isto, por favor. Sem dúvida, e realmente vários estudos, e cada vez mais toda a gente defende que em idades mais precoces deve ser praticada mais do que uma modalidade, até pelas competências que se vai adquirindo. É verdade que agora muitos começaram a aderir a outras modalidades, mas também temos que ter cuidado, porque também alguns exageraram, de repente começaram a andar de bicicleta com uma carga diária, ou seja, tudo tem que ser gerido. Essa gestão tem que ser feita, claro, isto é muito falado, realmente, a prática de outras modalidades, mas também tem que ser falado. Também há uma outra questão que realmente estavam a dizer, que eu muitas vezes sinto, os meninos que têm os tais aos esqueletos dos chevas, muitas vezes nós falamos com os pais e dizemos exatamente como o fisioterapeuta Feliz disse, no fim, o que é para fazer uma diminuição da carga, mas eles ficam assustadíssimos, porque isto parece ser não treinar. Isto também eu tive algumas situações, então até que criámos quase que um documento pequenino, uma folhinha, em que muitas vezes esse documento é levado para o treinador, mas com o que é que ele pode fazer ou não em termos de tempo. Ficava um tempo connosco e poderia ir lá, mas tivemos que fazer isto, porque muitas vezes nós dizíamos, ou seja, ou eles ficavam o tempo todo no departamento, ou achavam que iam treinar, ou seja, às vezes as pessoas não têm esta sensibilidade. Não, pode ficar aqui, pode ir ao treino, mas tem que fazer um treino adaptado. E isso é algo que eu também tenho tentado, pensado, e o que é que está escrito, e também como é que, de que melhor forma estruturar. Esta foi uma tentativa na última época, não é, em que elaboramos, falei com os treinadores, portanto, os atletas que, isto mais nos jogadores, porque nos outros temos outro tipo de estrutura, levam uma folha que até criámos, ou seja, atleta X, portanto, durante estes treinos, só faz, pronto, o número de minutos, o tipo de exercícios mais adequado, claro que depois o treinador, e eles sabiam, então adaptavam, e que depois tinha que voltar cá ao fim de 2, 3 treinos, ou então punha lá, se não sentir isto, não precisa, para tentar sensibilizar que tem que diminuir. Porque muitas vezes ficavam, então, mas já está bom, porque é que não pode voltar normalmente? Mas é algo complexo para gerirmos, mas temos que ser muito existentes nisto também. Também concordo e também sinto isso, que o escalão, muitas vezes, sub-14 aos iniciados, há muita heterogeneidade. É uma batalha ali, entre crianças e, não é, já adolescentes, com características já, não é, e sinais de puberdade. Também é outro foco e outra fase que nós também, se calhar, temos que ajustar a forma como vamos trabalhar, e aqui também os departamentos falarem mais. Também concordo com isso, também é algo que eu começo a notar. Também, no fim, o que eu acho que nós cada vez mais temos que fazer é, nós temos que olhar globalmente, mas se nós estamos lá, também nestes pontos que, no fim, nós depois acabamos por reparar, e vários profissionais reparam, e os estudos corroboram, muitas vezes também começamos a pensar que isto são outras áreas para intervir, e corre bem. Há um estudo que diz mesmo que os melhores resultados e o menor número de lesões está relacionado com a comunicação. Isto está dito, portanto, esse é o segredo, cada vez mais. Os departamentos têm que falar, muitas vezes não demora assim tanto tempo. É uma questão de resolverem quando é que se encontra, como é que é feita a comunicação, e é muito mais fácil. Muito mais fácil. Doutora, eu diria organização. Se estiverem organizados, tudo é mais simples, digo eu. Mas adiante. José. Posso só acrescentar uma coisa? Força. Aqui, eu depois vou fazer outra pergunta. Sim, em relação àquilo que a doutora Diana e o Nuno disseram, foi uma das coisas que nós, no Belenenses, pelo menos nos sub-17, conseguimos implementar, que foi a avaliação do estado maturacional, e que também pode ser importante para alguns clubes, porque isso pode ser feito de forma gratuita. Por isso, neste contexto em que há clubes da distrital com menos capacidades, ou até mesmo de campeonato nacional, que não possam ter acesso a métodos mais sofisticados, nós realizamos, por exemplo, a avaliação da maturação dos atletas através de equações que prediziam o nível de maturação deles,
E neste caso a equação utilizada era Mirwald, se não estou em erro, acho que é assim o nome, e com base nisso, também para os atletas ou para os clubes que conseguirem implementar treino de força, como nós fazíamos neste caso, no contexto em que eu estava com a doutora Diana no Belenenses, é muito importante na periodização do treino de força, que depois tem implicações na redução do risco de lesão. A avaliação da maturação pode ser feita de forma gratuita e tem implicações no treino. Muito bem. Mas só aqui um parênteses, mas como isto é um exemplo, não é? Que já trabalhámos junto, é que nós falamos mesmo, até muito, não é? O fisiologista sabe, ou seja, nós comunicamos mesmo, ou seja, nós falamos fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, com o fisiologista, com o treinador, ou seja, nós vamos aos sítios uns dos outros, não temos medo. Isto foi um processo, eu não digo que isto foi tudo fácil, se nos perguntar, é um processo, mas nós vamos aos locais onde cada um está e falamos, na verdade, temos uma comunicação mais formal, não é? Estes registros e estas formas, não é? Eu hoje até estou aqui a tentar usar tudo de uma forma mais simples, existe essa parte formal, toda muito científica, mas nós falamos, independentemente disso, nós vamos aos locais e discutimos o que é melhor para este atleta, porque é que não está a funcionar e as pessoas não têm que ter medo. Se calhar não fiz bem. Não. E muitas vezes, e acho que o fisiologista já sabe isso, nós mudamos a estratégia. Não funciona, mudamos, sem medo. É preciso organização e estruturação, está tudo muito bem claro, mas é preciso realmente as pessoas falarem, não é? As pessoas têm que se ver, têm que falar sobre aquele atleta. Para já o atleta sente-se muito mais protegido, porque sabe, eles até muitas vezes começam a dizer, mas todos sabem de tudo. Eu já me chegaram a dizer, vocês sabem todos? Sim, nós sabemos, nós discutimos este atleta, o atleta X. Não é fácil, mas é aí que é a diferença. Depois temos tudo muito científico e podemos conseguir chegar a esse nível, às vezes sim, outras vezes não, mas esta, para mim, cada vez mais é o segredo, sem dúvida. Muito bem. Eu vou voltar ao José. Foi feita aqui uma questão e eu vou colocar a questão para enquadrar a pergunta que pretendo fazer. E depois vou ouvir também a opinião do Luís e do Nuno na perspectiva dos fisioterapeutas que depois têm que lidar com estes problemas mais tarde, que é o nível de piso de treino. Ou seja, há a pergunta que tem a ver com os platos, ainda há clubes que treinam em platos, e eu estou-me a lembrar, sendo mais ou menos típico, não vou dizer corriqueiro, mas vou dizer típico, haver sessões de treino da pré-época fora do ambiente do campo. Seja uma atividade feita na praia, ou no campo, ou num parque desportivo, ou seja lá o que for. José, que cuidados é que devem ser tidos no que diz respeito à questão da carga, porque o atrito, ou a falta dele, pode ser fundamental entre uma boa pré-época e um desastre pré-época, porque depois os miúdos na semana a seguir vão todos estar presos por arames e vão todos ter com o Luís e com o Nuno e com a doutora que ninguém consegue treinar a seguir. Portanto, até que ponto é que os treinadores têm que ser sensíveis e, sobretudo, ao quererem fazer, e eu próprio já o fiz, portanto, não acho mal nenhum nisso, agora tem que ser feito com cuidado e, sobretudo, pedir a opinião a quem sabe, para que nós, porque eu confesso, eu enquanto treinador não me sinto à vontade para muitas vezes definir tempos de carga, porque é difícil, eu não tenho conhecimento para isso. José, o que é que podes dizer para nos ajudar nisto? No nosso caso, nunca foi realizado treino fora daquilo que era o sintético, pelo menos que eu me lembro. A realização de treino, por exemplo, em areia, reduz o impacto articular, mas se for feito pontualmente, penso que não haja grande impacto no rendimento. Por acaso nunca foi algo que eu me debruçasse naquilo que é a minha área, em termos de perceber qual é que seria porque normalmente nós estamos a falar de uma exposição aguda, ou seja, de pouco tempo, ou uma sessão no máximo, ou pelo menos poucas sessões e não de uma... Sim, é disso que estamos a falar. Sim, poucas sessões, estamos a falar 1 ou 2 sessões na pré-época toda, não mais do que isso. Eu acho que, por exemplo, na componente do futebol, isso iria implicar, por exemplo, uma adaptação muito mais, neste caso, técnica do que física. Há sempre diferenças entre treinar, por exemplo, na areia ou na relva,
mas em termos agudos, acho que não há nada que se possa ressaltar, mas se os meus colegas tiverem uma opinião diferente... Vou pedir a opinião, quer ao Luís, quer ao Nuno, vou começar agora pelo Nuno. Nuno. Eu tenho uma opinião muito formada relativamente a isso. Eu acho que, e o José é mais perito nisso do que eu, acho que o futebol tem uma especificidade. Especificidade essa que, se estamos a falar de futebol 11, é para ser praticado ou na relva ou no sintético, ou neste caso nos campos pelados, e não na praia, nem nas matas a correr. Isso é para os atletas de fundo, de meio fundo. Eu acho que a especificidade do futebol adquirida numa praia, penso que não tem grande vantagem. Eu sou mais de acordo de promovermos esse tipo de atividades para fomentar o espírito de grupo e espairecer um bocadinho a cabeça, como eu costumo dizer, do que propriamente fazer um treino de futebol na praia. Se quisermos treinar aspectos técnicos, domínio de bola, tudo isso, não sou contra. Agora, fazermos um trabalho de resistência específico, eu acho que não tem grandes ganhos. Eu acho que temos que treinar onde jogamos, maioritariamente, e isso também reduz aquilo que é a vulnerabilidade e tudo isso do risco de lesões nos atletas. Isto estamos a falar se for feito mais que uma vez ou outra. Não sou de acordo, mas também não vejo mal por isso, desde que as cargas sejam controladas e não seja nada de absurdo. Agora, se falarmos em ir correr, por exemplo, para o Alcatrão 1 hora e meia, eu acho que não faz sentido. Acho que o atleta não ganha muito com isso, até porque o futebol é um desporto de para-arranca, como nós costumamos dizer, e de português falando, não é um desporto que o atleta esteja sempre a correr de uma forma contínua, ou seja, a resistência específica do desporto em si, eu acho que não é trabalhada nesse tipo de treino, por isso não vejo qualquer tipo de vantagem, muito sinceramente. Muito bem, Luís, o que é que podes acrescentar? Até porque nós não íamos ter nenhuma adaptação a esse tipo de treino, só para acrescentar, um treino pontual não nos traz qualquer tipo de adaptação. Sim, a questão aqui, eu lancei a questão, não foi ingênua da minha parte, porque o Nuno acabou por tocar nela, que tem a ver com a ideia que existe de que esse tipo de treino, ainda que seja pontual, 1 ou 2 vezes, vai dar ali uma resistência diferente à equipa e é por isso é que vocês estão cá para nos esclarecer e sobretudo para quem está lá em casa para aprender qualquer coisa, que é isso que nós estamos a fazer. Luís, o que é que nos podes ajudar relativamente a este assunto, sendo que, presumo, que saibas que há treinadores que defendem de caráter meramente lúdico, é no meio do pré-época uma sessão de treino diferente, mas também há outros que entendem que não, que entendem que faz parte e durante o planeamento que fazem todos os anos, lá está aquele treininho que é ir à praia até aqui para lá. Qual é a tua opinião? Não sendo um especialista em treino desportivo, acho que do ponto de vista lúdico ou do ponto de vista de espírito de grupo, acho muito bem com 1 ou 2 sessões que realizem dessa forma. Do ponto de vista da condição física, acho que não traz vantagem nenhuma. Principalmente, até pensando, levando aqui mais para a minha área, do ponto de vista de risco lesional. Voltamos àquele ponto que eu estava a falar há pouco, que é, se estamos com atletas que vão jogar futebol e que se têm que adaptar àquele terreno e vamos estar a dar-lhe 1 semana ou 2 semanas de treino fora dessa atividade, desse tipo de piso, estamos aqui a proporcionar o quê? Uma desadaptação a esse tipo de piso e, portanto, com aumento de risco lesional. Portanto, só deste ponto de vista, mais do meu ponto de vista da lesão, acho que é um erro. E esse erro vai ocorrer de certeza absoluta com aumento de lesões. Não tenho dúvida nenhuma disso. E, portanto, acho que não é o ideal. Como também posso dizer uma coisa, que é, muitas das vezes, eles vão treinar, ou seja, vão, imaginando que o clube a relva não está preparada, e vão treinar em sintético durante 15 dias ou 3 semanas, e depois passam neste caso vão treinar em sintético durante 15 dias, 3 semanas, e depois passam para a relva natural. Ou o contrário. Também já não concordo com isso também. Portanto, nem tem a ver tanto, eu nem estou a falar do ponto de vista do treino físico, estou a falar do risco lesional. Portanto, essas mudanças de piso, de forma, tudo que seja exposição crónica, aquilo que o José estava a falar, acho prejudicial.
Se for uma exposição aguda, só com um objetivo lúdico ou recreativo, acho muito bem. Muito e sem bem. grandes riscos. Muito bem. Como é natural, o tempo voa, já vamos com 1h15 de programa. Mas há aqui 2 temas que eu não posso deixar escapar e, portanto, eu vou tentar acelerar aqui um bocadinho isto e vou pedir agora à doutora Diana que seja a primeira a manifestar-se sobre a questão do futebol feminino. Ou seja, nós, durante, quer o dia de ontem, quer durante o dia de hoje, foram-nos chegando algumas questões envolvendo o futebol feminino que têm a ver sobretudo com duas vertentes. Uma tem a ver com o facto de os regulamentos permitirem, e há um maior lapso temporal em termos de idades que podem competir, umas contra as outras. Depois tem a ver com o estado nutricional das meninas, que neste caso acabam por ser mais rapidamente atingidas, e depois perceber até que ponto de cuidados é que deve existir, se é que existe alguns, relativamente ao futebol feminino. Doutora, vou-lhe pedir uma primeira abordagem e depois vou pedir... Em termos gerais, no fim, o que nós já falamos, tanto em termos do masculino como do feminino, a questão da adaptação, não é? Desenvolvimento daquele atleta àquele escalão. Se temos uma variedade maior, por um lado podemos ter mais heterogeneidade, por outro lado, se houver uns que se desenvolvam mais e outros menos, pode haver um equilíbrio. Mas à partida, se temos um escalão em que temos uma diferença de idade muito grande, a partir daí temos diferenças maiores. Portanto, não será o ideal. Em termos de maturação, é verdade, aqui também temos que pensar, as mulheres, não é? As raparigas desenvolvem-se de uma forma mais precoce, portanto também isso tem que ser adaptado. Mais uma vez a questão é, o futebol feminino não é futebol masculino e temos que olhar para ele como ele é. Até porque o tipo de lesões que existe no futebol feminino são diferentes do tipo de lesões que existem no futebol masculino. O tipo de lesões no joelho, por exemplo, os traumatismos crânioencefálicos têm a ver com o volume, não é, com o tamanho da cabeça, também são maiores. Há uma série, se der um programa e, por exemplo, a doutora Rita Tomás tem muito trabalho nessa área. Existem diferenças, nós não tínhamos muitos estudos, não é, porque não tínhamos amostra, os estudos que haviam mais eram dos Estados Unidos e de outros países nórdicos, agora já estão a ser compilados mais dados e há diferenças, ou seja, não podemos trabalhar da mesma forma a nível de prevenção à lesão no masculino e no feminino. E essa era uma das questões também que se colocava, trabalhava-se da mesma forma, não pode, porque a mulher é diferente, o homem tem outras características e o tipo de lesões realmente está provado que são diferentes. Por isso nós temos que saber quais são, não podemos colocar o mesmo plano, começa por aí. Ou seja, o futebol feminino tem que ser olhado pelo futebol feminino e ir à literatura e perceber o que é mais prevalente. E o plano tem que ser dirigido a esse tipo, ao futebol feminino e não fazer uma cópia do futebol masculino. Este é um erro que há em muitos clubes e o que vemos é que há um maior número de lesões no futebol feminino. Pode haver, mas também muitas delas são porque a programação e o planeamento daquele treino e da forma como fazemos a prevenção à lesão, a recuperação, a reabilitação, todo esse processo é diferente e a mulher depois tem outras características, não é? Até em termos hormonais também está estudado, que tem também a ver, também está relacionado com o tipo de lesões, portanto todas estas questões vão dar aquele ponto essencial. O futebol feminino tem que ser olhado como ele deve ser e o masculino, não pode haver uma cópia. Este é um erro crasso, aumenta imenso o número de lesões, por isso mesmo e cada vez mais nós sabemos, isto são dados, portanto as pessoas, quem está em futebol feminino tem que ir procurar e tem que perceber que tem que trabalhar e tem que ajustar. Esta é a questão. E já existem dados, já existem. Muito bem, Nuno, relativamente ao futebol feminino, não sei se eventualmente já tiveste alguma experiência com o futebol feminino, o que é que nos podes dizer sobre isto, por favor? Sim, eu já acompanhei durante uma época as seleções daqui de Setúbal, as seleções sociais de Setúbal, onde acompanhei um torneio de seleção de sub-17. Mas sim, concordo com tudo que a doutora Diana disse, há uma maior vulnerabilidade da parte da mulher, isso está estudado, existem características muito específicas, eu penso que, e vou falar de algumas, principalmente a nível do joelho, as lesões ligamentares do joelho são em maior número comparando com o masculino, é um maior número no futebol feminino, dadas as características das mulheres, onde existe uma maior lucidez ligamentar, isso promove também um aumento
de movimento que não se quer muitas das vezes em movimentos pivô, como acontece principalmente no joelho, onde há um grande risco de lesão mesmo. E penso que os planos de prevenção claramente têm que ser direcionados para aí. Temos que dar ao corpo da mulher aquilo que ele precisa. E não podemos pegar nos planos de prevenção que são realizados ou direcionados para o futebol masculino e aplicar no futebol feminino, porque isso é um erro grande. E depois a mulher tem toda uma abordagem, e voltando à parte da psicologia, que eu acho que é muito interessante e muito diferente daquilo que é a abordagem no futebol masculino. Por isso eu penso que, e pegando aqui mais uma vez nesta parte articular, devemos ter noção, e o José pode-me ajudar nesse aspecto. Penso que a parte da estabilidade dinâmica que é dada pelo músculo é fundamental na mulher, naquilo que é a prevenção de lesões ligamentares, sejam elas a nível do joelho ou a nível do tornozelo, por exemplo. Muito bem, José, o que é que podes acrescentar, por favor? Sim, aqui eu acho que é importante, quando nós falamos de futebol feminino, como os meus colegas já disseram, que é perceber, de facto, como é que é normalmente a incidência de lesão nas mulheres, e partir do princípio que não é igual à dos homens. E isso é um ponto que tem de ser bastante claro, e neste processo de redução de risco de lesão há muita literatura sobre isso, neste caso em relação ao género, à idade e ao desporto em si. No caso do futebol, há uma grande incidência de lesões ligamentares no joelho, muitas vezes provocada pelo valgismo dinâmico, e em relação ao treino, nunca tive a experiência de trabalhar com equipas femininas, mas de alguma literatura que leio, sim, há uma preocupação bastante grande em termos de treino dos membros inferiores, nomeadamente, por exemplo, o glúteo médio, que permite a abdução da coxa, para reduzir, lá está, o valgismo dinâmico, e é preciso ter em conta, lá está, uma abordagem diferente, estruturada, na redução do risco de lesão, porque a epidemiologia não é a mesma do que no futebol masculino. Muito bem. Luís, o que é que podes acrescentar sobre isto? Acabando só esta parte mais técnica, concordo com tudo. Eu acho que isto agora é uma parte que eu vou dizendo, porque é o que eu sinto na prática, o que eu vejo na prática. Eu trabalho também com alguns clubes aqui da região, com a Juventude Oriense e outros clubes que têm formação feminina. E o que eu noto, para além disto, e outra característica que aumenta o risco lesional, é que cada vez mais as atletas jogam em vários níveis, aquilo que falou, e, portanto, ao jogar em vários níveis, jogam em níveis muito superiores à idade correspondente, muitas das vezes. E, portanto, com atletas com níveis físicos completamente diferentes. Portanto, isso aumenta logo o risco lesional. E, para além disso, acontece uma coisa, é que atletas que tenham qualidade vão jogar, se calhar, ao sábado e ao domingo. Aquilo que se passava muito no futebol masculino está-se a passar atualmente no futebol feminino, que é a atleta que tem muita qualidade joga ao sábado, por exemplo, no escalão dela, e ao domingo joga no escalão acima. E, portanto, aumenta o risco lesional. Porquê? Porque aumenta o tempo de jogo ou de atividade física. Portanto, voltamos aqui a ver, para além daqueles fatores que nós falaram e corretamente, com todos eles, somamos aqui mais dois fatores, que são fatores mais da nossa realidade portuguesa do futebol feminino. Muito bem. Luís e a todos, nós estamos quase já com 1h30 de programa, portanto, a atingir o limite que tínhamos planeado, mas eu vou, e peço-vos desculpa, mas eu vou tentar fazer aqui várias perguntas numa só, para ver se os meus amigos me conseguem safar disto e respondem-me a isto tudo. Tem a ver com o seguinte: primeiro, a questão do relacionamento entre departamentos, ou seja, vocês todos já falaram nisso, na importância que tem a comunicação entre departamentos, desde a coordenação, departamento médico, os fisiologistas, fisioterapeutas, treinadores. Primeira questão, uma palavrinha sobre esta importância, reforçarem, por favor, ou aquilo que entenderem que devem dizer sobre isto. Segunda questão, tem a ver com o papel e a importância do departamento clínico, seja a nível do departamento médico, se existir no clube, ou do fisioterapeuta, ou do fisiologista, ou do enfermeiro, seja quem for, no sentido da autoridade relativamente à retoma da atividade. Porque aquilo que já foi aqui dito hoje, que é a ansiedade de todos os intervenientes, do jogador que quer voltar a treinar, dos encarregados de educação que não querem que ele pare, ou que reduza a carga de treino,
e do próprio treinador, porque quer que ele rapidamente volte. Portanto, no meio disto tudo, Luís, eu peço desculpa por estar a misturar aqui vários assuntos. Vou começar por ti, Luís, mas depois vou pedir aos outros. Mas, por favor, o que é que nos podes dizer sobre isto, por favor? Ponto 1. Primeiro, a comunicação. É engraçado que saiu há pouco tempo um estudo, eu não me estou a recordar da data, e que fala que, neste caso, departamentos médicos onde existe uma boa comunicação, existem menos lesões do que em departamentos médicos onde não existe comunicação. Portanto, só aqui a própria evidência já nos mostra isso. E na minha prática clínica tenho isto assente. E quando eu falo de comunicação, ao nível do desporto, neste caso juvenil, ou seja, do desporto jovem, acho que temos que pegar aqui num ponto fundamental, que são os pais. Porque, enquanto no futebol profissional nós estamos a falar de atleta, treinador, médico, fisioterapeuta, preparador físico, toda a gente, ao nível do futebol de formação temos que falar sempre de uma pessoa, pais, porque os pais são importantíssimos e fundamentais nisto. Porquê? Porque a educação não pode ser dada só ao atleta, mas tem que ser dada também aos pais. Porque muitas das vezes são eles também um dos fatores fundamentais na educação dos filhos e, portanto, é muito fundamental trabalharmos isso. Portanto, chamava a atenção disto, que é importante a comunicação entre todos os profissionais, no futebol de formação, pais principalmente. Eu, por exemplo, e eu também atualmente trabalho mais em clínica, eu nunca falo com um atleta sem falar com o pai, porque eu sei que o pai é importante, o pai ou a mãe, neste caso os pais, são fundamentais na educação do filho e na perpetuação daquilo que eu lhe transmiti. Portanto, isto é fundamental. Ponto 1. Depois, a segunda pergunta era... Relativamente à importância que tem o departamento clínico na autoridade, na retoma da atividade após lesão. Pronto. Aqui eu acho que mais do que haver autoridade, tem que existir o quê? Esta comunicação. E eu acho que o preparador físico ou o treinador tem que ter aqui uma comunicação muito forte com o departamento médico. Para quê? Para que a reintegração da atividade seja nos timings mais adequados. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos a falar de prevenção de lesões e grande parte da prevenção passa pelo bom retorno da atividade ou pelo retorno da atividade no momento ideal ou no momento indicado. E, portanto, eu acho que mais do que a autoridade, acho que tem que haver uma boa comunicação e eu acho que esse é o ponto fundamental. Muitas das vezes o que eu privilegio sempre é ter sempre uma boa comunicação com treinador e preparador físico. O preparador físico normalmente é aquele profissional que eu quero ter sempre do meu lado. Porquê? Porque nós temos que comunicar muito bem. Porquê? Porque fazemos parte do mesmo plano e estamos muitas vezes a trabalhar em consonância e é importante nós comunicarmos muito bem, porque senão o que vai acontecer é que o meu trabalho vai ficar, colocado em questão pelo trabalho do preparador físico e o contrário também acontece. Portanto, mais do que tudo, comunicação. Muito bem. Eu vou agora passo a palavra. Sim, eu agora vou passar ao Nuno. E vou pedir também essa questão. Nuno, mas eu vou um bocadinho mais longe, peço desculpa, mas vou fazer isto aqui ligeiramente diferente. Há a realidade de clubes que eu conheço, onde esta comunicação até pode existir. Ou seja, o fisioterapeuta até fala com o treinador tem a preocupação de checar a informação, porque muitas vezes o jovem atleta sai das aulas, vai ao posto médico, tem um tratamento, aparece no treino a dizer: posso fazer umas corridas e se não me doer, posso tocar na bola. Pronto, e o treinador até pode ter esse cuidado e checar a informação, etc. Mas isto tem que haver, ou deveria haver um registro clínico destas situações para que não hajam mal-entendidos. Nuno, pedia-te que comentasse algo que o Luís possa ter dito e queiras acrescentar, e sobre este registro clínico, a importância que tem, não só até para o futuro, porque se mais tarde o atleta, vier a ter algum tipo de problema, se houver um histórico clínico devidamente registado, é mais fácil percebermos o que é que temos que fazer, digo eu. O que é que tens a dizer sobre isto? Bem, eu acho que, acima de tudo, temos que deixar de ter medo de nos relacionarmos muitas vezes com aquilo que não conhecemos.
e darmos aquilo que é a nossa opinião dentro da nossa área a um profissional da outra área. Como o Luís dizia, e bem, se há profissional que nós queremos ter do nosso lado e trabalhar em conjunto, é o fisiologista, o preparador físico ou até o recuperador físico. Eu acho que são fundamentais, são dois trabalhos que se complementam e que, se numa fase inicial eu faço o return to play, numa fase posterior e de maior intensidade do treino, essa parte já não me cabe a mim, cabe ao recuperador físico, cabe ao preparador físico fazê-lo. E por vezes já de maior especificidade, já de grande preparação para aquilo que é o treino de conjunto normal. E depois tem que haver uma coisa que é respeito no futebol de formação, que é respeito pela minha área e eu respeito a área do outro. Para quê? Para que se eu digo a um treinador, olha, este atleta hoje no treino só pode fazer isto, aquilo e o outro. Ele tem que o cumprir. Porque se ele não cumprir, vai estar a pôr em causa não só a minha profissão, mas vai estar a pôr em causa uma coisa muito mais importante, que é a saúde do atleta. E depois dizemos assim, epá, ele recidivou. Ok, eu entendi o que é que ele estava a fazer no treino. Estava a fazer isto. Pois, mas isto eu não mandei. Esta não foi a parte que eu mandei. E nós sabemos que na maioria dos clubes os recursos não nos permitem estar no treino a visualizar tudo. Estão lá outros profissionais, por exemplo, estão lá massagistas, onde tentam fazer aqueles primeiros corres iniciais, e nós estamos no departamento médico e no ginásio a trabalhar situações que são necessárias. E nós muitas vezes não podemos estar lá. E tem que haver uma confiança e um respeito perante as situações dos atletas. Eu acho que isso é fundamental. E de uma vez por todas, o departamento médico é fundamental fazer parte de toda a planificação de uma época e de uma pré-época. Tirem essa ideia de que só a parte técnica chega. Não, não é verdade. Isso é mentira. Isso não existe em lado nenhum. O departamento médico é fundamental para o sucesso de um jogador e de uma equipa. E temos o caso do Cristiano Ronaldo, por exemplo, podemos pegar nele, que é munido de todos os profissionais da área da saúde que o ajudam a ser melhor todos os dias e a ser o profissional que nós conhecemos. Depois, pegando aqui no Return to Play, e eu já falei um bocadinho sobre isso, eu acho que o regresso deve ser gerido por nós, fisioterapia, departamento médico, numa fase inicial, numa fase de promover já alguma atividade física progressiva, mas depois temos que libertar, em conjunto com os preparadores físicos, o atleta para fazer outro tipo de atividades mais exigentes e até numa fase inicial, partes do treino ser integrado na equipa, outra parte vir para nós ou para o preparador físico e ser trabalhado de uma forma mais específica. Ou seja, acima de tudo, nós temos que nos relacionar mais, comunicar mais, como o Luís dizia bem, a comunicação é o ponto fundamental, o ponto-chave, e o respeito. Eu acho que o respeito é fundamental entre as áreas para que nós não tentemos, por vezes, acelerar coisas que não têm a aceleração possível. Temos que respeitar. Aqui há uns anos, um fisioterapeuta com quem estagiei disse uma coisa muito interessante, que foi: o sucesso da fisioterapia, e eu levo isto para tudo, está em fazermos as coisas certas nos tempos certos. E se isso não for cumprido, estamos a pôr tudo em causa. Muito bem. Eu depois irei à doutora Diana, até porque depois vou-lhe pedir para que ela inicie a ronda final. E, portanto, vou deixá-la só mais um minutinho ou dois em espera. E vou agora ao José. José, além daquilo que quer o Nuno, quer o Luís salientaram, eu insisto nesta questão do respeito. E porque para mim é fundamental, ou seja, e se calhar nunca tanto como agora, se falou do respeito uns pelos outros, e todos precisamos uns dos outros, e portanto, para quem sobretudo está a trabalhar o futebol de formação, e digo sobretudo, porque como bem já foi aqui dito, os plantéis de séniores, independentemente de serem profissionais ou amadores, acabam por ter uma estrutura sempre diferente das estruturas das formações. E, portanto, no futebol de formação é uma oportunidade para rever todos os conceitos e percebermos de uma vez por todas de que isto todos fazemos falta e, portanto, mesmo não havendo a estrutura totalmente montada, mas então as tarefas devem ser divididas por todos e alguém tem que ser responsável por isto. José, sobre isto que foi dito e sobre este meu comentário sobre o respeito pelo trabalho uns dos outros, pergunto: para ti seria óbvio que qualquer clube deveria ter, no mínimo, um preparador físico transversal a toda a formação, ou não é assim? Qual é a tua opinião? Depende. Há
lá está, há clubes que têm a capacidade para ter nós no Belenenses tínhamos um preparador físico para cada escalão. Não havendo essa possibilidade, penso que um preparador físico para todas, apesar de não ser, ou às vezes pode não ser devido à incompatibilidade dos treinos, porque pelo menos nós lá tínhamos sessões de ginásio previamente agendadas, as sessões de treino também não eram compatíveis, por exemplo, imagino uma equipa estava a treinar no campo, outro escalão estaria no ginásio. Desse ponto de vista, pelo menos no nosso contexto, seria difícil. Em clubes onde os horários não se acumulem ou não se sobreponham, acho que é possível. E na ausência de capacidades, neste caso, ou da estrutura, financeiras para o fazer, acho que é melhor ter um do que não ter nenhum. E lá está, complementando aquilo que os meus colegas estavam a dizer, em relação a esta relação entre departamento médico, eu acho que é fundamental no sucesso de qualquer equipa. As equipas que podem ter fisioterapeuta, o departamento médico constituído por um médico, neste caso por um preparador físico também, é muito importante. E eu tive a sorte de trabalhar com a doutora Diana, onde nós conversávamos todos os dias em relação a dores dos atletas, como é que eles estavam. Havia alguns que iam todos os dias fazer lá só um cheque para ver se estava tudo bem, e estava. A comunicação com a equipa técnica. Nós nunca trabalhávamos por ilhas, e eu acho que isso é importante. Nunca nenhum departamento ou nunca nenhuma estrutura estar a trabalhar de forma isolada, porque isso nunca vai dar certo. Claro que, quanto melhores forem as estruturas, será muito mais fácil, por exemplo, no caso de uma lesão, o retorno à prática. Por exemplo, nós lá tínhamos valores dados sobre a mobilidade dos atletas, sobre a força, através de traçarmos perfis de força-velocidade com eles, mas isso não está, pode não estar ao alcance de qualquer clube, é normal, mas toda essa informação era passada ao departamento médico. Por exemplo, cargas de treino semanais no final de semana, era enviado um documento para um grupo de WhatsApp que nós tínhamos com o departamento médico, onde tínhamos acesso às cargas desde o início do ano, à carga semanal e à carga individual de cada atleta. Caso acontecesse alguma coisa, nós saberíamos, ou pelo menos teríamos ali algum dado que nos pudesse dizer que tinha sido por aquela questão ou por outra, e acho que a parte da comunicação é fundamental. Mesmo, não havia nenhuma decisão que não fosse tomada, o treinador nunca tomava uma decisão sem o consentimento do departamento médico, ou vice-versa. Eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Eu quero mais uma vez agradecer a quem está lá em casa a seguir-nos e a colocar-nos as questões e a fazer comentários. Agradecer também a vocês os quatro, e não posso deixar de vos fazer uma última questão, correndo o risco de vocês eventualmente voltarem a dizer algo que já disseram, mas eu gostaria de fechar este programa com uma última mensagem vossa, no sentido de, para vocês, o que é que deve ser fundamental ou de primordial importância, ou que não pode faltar, independentemente das estruturas e dos recursos humanos existentes, na retoma, eu diria, nas primeiras 2 semanas, seja lá quando elas forem. Desejamos todos que fosse amanhã, sabemos que não é amanhã, mas assim que for possível, no vosso entendimento, qual deve ser as prioridades que os clubes devem seguir e não podem falhar nessa matéria. Vou começar pela doutora Diana. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado eu. Só aqui acrescentando, dizer aqui ao fisiologista também foi um prazer trabalhar, e é mesmo assim, começando por o que estávamos a dizer, como é que nós funcionamos. Ou seja, eu sou diretora clínica e médica, eu tenho um fisioterapeuta por escalão, os meus iniciados, depois existem os fisiologistas e a relação com o treinador. Os registros são feitos todas as semanas, dá muito trabalho, e são enviados para a equipa técnica também, de igual forma para nós. Ou seja, isto permite nós todos estarmos sempre a acompanhar o que acontece. Ou seja, registros, sim. Para já, uma das questões é que eu, como médica, não com atletas, nós somos obrigados a fazer registros, e quando comecei a entrar neste mundo, não é, e estar num departamento, um dos aspectos é não haver registro. Ou seja, não é em todos os lados, mas é uma das questões que não há hipótese de não haver, tem que haver registros, sem dúvida. A comunicação é a palavra-chave. Agora, para começarmos, o começar é para a época, é o que todos os anos devemos fazer, e agora com cuidados especiais.
As pessoas sentarem-se, fazemos o planeamento. Lá está, listagem de atletas. Como é que vamos fazer o exame médico-desportivo? Depois há aqui a questão do fisiologista, quando é que ele vai fazer as avaliações? Cruzar esta informação. Quando é que começamos realmente o campeonato? Quanto tempo temos? Existem atletas que ainda estão em fase de reabilitação ou não? Muitas vezes isto acontece. Portanto, esses atletas terão que ter outra programação. Pelo menos a primeira abordagem em termos nutricionais. Ou seja, todas estas tarefas, que no fim são comunicação e dos vários agentes envolvidos, têm que ser feitas. Acresce a isto os cuidados especiais nesta fase em que vivemos, em que temos que adaptar os espaços, os circuitos e as questões de segurança e acrescentar aqui o outro tal questionário para minimizarmos o risco. Portanto, isto tem que ser feito. A forma melhor é sempre planeamento e organização, não é? Como é que vamos fazer? Isto tem que estar escrito antes e discutido. Eu dizia sempre que eu estou sempre a escrever tudo e a registrar tudo. Tem que ser. Isto já me ajudou muitas vezes e os colegas sabem todos. Exatamente para não haver atribuição de culpas ou não, e aqui essa não é a questão, mas depois não esquecemos, não é por mal, tem que estar escrito. Nós temos que escrever tudo. Isso é de extrema importância. E depois, então, começar. Isto tem que ser sempre planear, escrever, começar. Planear, escrever, começar. Para mim, é isto. É comunicar e planeamento e organização. Assim funciona bem, garanto-vos. Com mais ou menos recursos. Muito bem, muito bem. E mais uma vez, muito obrigado, doutora, pela sua disponibilidade. Nuno, vou pedir também uma opinião. Enfim, já falaste no regresso. Vou pedir que repitas, eventualmente, ou que reforces, melhor dito, o que já disseste para ti, o que é fundamental, sobretudo nestas primeiras 2 semanas de regresso e que os clubes não podem facilitar minimamente. Força, Nuno. Eu acho que definia em 3, 4 palavras, que é a organização, a comunicação, a avaliação está-me a faltar agora o termo, mas acima de tudo a proteção daquilo que é o valor individual de cada atleta e de cada pessoa interveniente. Não nos podemos esquecer que vemos de um tempo de pandemia, que temos de ter cuidados extras, e isto vai ter que ser tudo muito bem ponderado, e eu acho que a planificação vai ser fundamental. A planificação, a comunicação vão ser fundamentais. Eu acho que neste momento, e mais do que nunca, os departamentos têm que funcionar como um só, e não como diferentes ilhas ou diferentes quintas, como eu lhe costumo dizer. Eu acho que, resumindo, passa muito por aqui. Comunicação, a organização e levar tudo ao máximo pormenor, porque neste momento o pormenor vai fazer diferença. Muito bem, muito obrigado, Nuno, também pela tua disponibilidade, foi um prazer. Obrigado, o prazer foi todo meu. José, vou-te pedir também a mesma situação, qual é para ti o fundamental na retoma? Acho que neste momento, como já foi dito, é preciso repensar estruturas, o fator da comunicação bastante importante. Para as equipas que têm menos capacidades, há muitas coisas que outras equipas com mais capacidade fazem, que, por exemplo, são grátis, e isso é importante referir. Há muitos métodos de avaliação dos atletas por métodos subjetivos que podem ser implementados até nos clubes com menos capacidades. Já foi falado aqui pelo Nuno, por exemplo, o programa FIFA 11 Plus ou FIFA 11 Plus está disponível na internet. O programa de redução do risco de lesões pode ser utilizado no aquecimento. Nós não aplicávamos porque nós realizávamos trabalho de força no ginásio, mas quem não tiver essa capacidade, há dados sobre isso, sobre a eficácia desse programa, a realização de... Uma das coisas que esqueci-me de referir, que também não implica custos, a realização de, por exemplo, protocolos de questionários de bem-estar, que nós utilizávamos lá. Todos os dias, ao chegar ao clube, os atletas respondiam a 5, 6 perguntas sobre qualidade do sono, quantidade de sono, fadiga, dores musculares, humor, se não me engano, são estas as 5 que nós temos, que também é grátis. Basta um tablet. Quem não tiver um tablet pode fazê-lo com os dispositivos eletrónicos num telemóvel e apontar, ou simplesmente reeducar o atleta. Acho que também é um dos fatores a ter em conta, a educação dos atletas nestes processos, e acima de tudo acho que é isso.
PSE, no final dos treinos, perguntar quão intenso foi os treinos, já que não temos acesso muitas das vezes a dispositivos que meçam de forma objetiva os dados dos treinos, como a distância total, número de acelerações ou ações de alta intensidade, utilizar PSE, que é grátis e é uma forma fácil de aplicar, e acho que essa é a melhor forma de levar este processo de pré-época e avaliar, antes de começar os treinos, avaliar os atletas. Isso é fundamental também. Muito bem, José. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer. Também até um dia destes. Obrigado, Luís, prazer é meu. vamos fechar contigo. Vou-te pedir que também sobre este tema, enfim, digas o que considerares mais pertinente e também, se possível, no teu entendimento, a questão da duração foi algo que eu não consegui perguntar a todos. Peço desculpa, mas vou aproveitar mesmo em jeito final de rodapé. Se a pré-época, em teoria, porque depois sabemos que cada caso é um caso, mas em teoria, se a pré-época deverá ser da mesma duração, ou se eventualmente os clubes têm que ponderar e planear uma pré-época mais longa do que o habitual. E obrigado, Luís, pela disponibilidade. Em relação à pré-época, eu acho que poderia ser um pouco mais longa, de forma a podermos fazer um ajuste de cargas de uma forma mais progressiva. Portanto, eu acho que era importante planear dessa forma, não tenho dúvida nenhuma disso. Em relação aqui a todos estes pontos, eu acho que a doutora Diana, o fisioterapeuta Nuno e o neste caso o fisioterapeuta José falaram de quase todos estes pontos. Eu queria só tocar aqui num ponto fundamental. Numa situação como esta, com o Covid, eu acho que, para mim, pelo menos pessoalmente, quer na minha profissão, quer eu também sou professor, foi um momento de reflexão. E é um momento de reflexão e eu acho que o que eu acho que é mais importante tirarmos aqui desta pandemia é ser um momento de reflexão daquilo que fazemos bem e daquilo que fazemos mal e ajustarmos. E eu acho que é isto que todos deviam fazer, que era os clubes pensarem aquilo que a doutora Diana estava a dizer, que é pensarem naquilo que estão a fazer, naquilo que têm vindo a fazer e tentar implementar novos modelos que possam ajudar, neste caso, a reduzir lesões, neste caso que é o nosso objetivo, e até planear da melhor forma a formação. Eu acho que o ponto fundamental que as pessoas têm que tirar agora desta pandemia é servir um ponto de reflexão sobre aquilo que está a ser feito e aquilo que pode ser mudado, porque é um momento de mudança que podemos aproveitar. E eu acho que, pegando em todos estes pontos que os nossos colegas aqui falaram, acho que era um ponto fundamental, era principalmente refletir sobre aquilo que está a ser feito e aquilo que pode ser mudado. E deixo isso quase como resumo final. Muito bem, e muito obrigado, excelente depoimento. Muito obrigado aos quatro. Foi um prazer enorme para nós ter estado a partilhar convosco quase 2 horas de conversa. Hoje não podia ser exceção. Nós ficamos aqui com um sabor amargo, porque havia muitos outros assuntos e queríamos escalpelizar outros que aqui falámos e depois não foi possível. Estão desde já convidados em data posterior em podermos nos voltar a encontrar e eventualmente de tudo isto falarmos só 2 ou 3 temas, ou subtemas, melhor dito, para que depois discutirmos um bocadinho mais em detalhe com todos vocês. A quem nos esteve a seguir lá em casa, quero-vos agradecer mais uma vez por terem estado connosco, por terem feito os vossos comentários, por terem colocado as vossas questões. Houve questões que nós manifestamente não conseguimos colocar. Paciência, fica para a próxima. Nós regressaremos no próximo dia 22 de junho para mais um programa do A Conversa no FDF. Muito boa noite, muito obrigado e até para a semana. E cuidem-se porque precisamos todos uns dos outros. Muito obrigado.